Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando para responder duas questões aí da banca FGV, a banca que vai fazer o concurso da EBSER, tá certo? Então cola aqui com a gente, já vai deixando seu like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificação, porque só assim você vai receber aviso de novos vídeos quando eles subirem aqui no canal, tá? Eu vou rodar a vinheta, é o tempo que você faz tudo isso, e aí a gente já vai para a primeira resolução de questão. Vamos lá? Questãozinha aí de 2023, feito pela banca FGV da Prefeitura de São José dos Campos, né, em São Paulo. Vamos lá ver o que ele cobrou da gente. Ó. O conhecimento de anatomia dentária é fundamental para o TSB. Com relação ao tema, assinale a opção que apresenta o elemento dentário que, em condições anatômicas normais, apresentam três raízes. Opa, conhecimento aqui de anatomia dentária, tá? Anatomia dentária, ok? Então vamos aqui, opção A, primeiro premolar superior. B, segundo premolar superior. C, primeiro molar superior. D, primeiro molar inferior. E segundo molar inferior. Bom, gente, nós temos aqui que ter muita calma para responder essa questão, tá? Uma vez que nós estamos falando aqui de quantidade de raízes e isso pode gerar uma confusão para muitos, tá certo? Principalmente se você não sabe quantas raízes cada elemento dentário tem. Eu vou trazer aqui um esquema para que você não esqueça mais, tá certo? Para poder a gente entender um pouquinho essa questão de quantidade de raízes por dente, tá? Então vamos aqui. Aqui eu tenho os dentes superiores, tá certo? Superiores, tá? Ó, superiores. E aqui eu tenho os inferiores, certo? Os inferiores, tá? Aqui eu tenho o incisivo central, lateral, canino, premolar, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Aqui, tanto da arcada superior quanto da inferior, tá? Quanto, tá certo, gente? A quantidade de raízes, um dente ele pode ser uniradicular, certo? Ele pode ser birradicular ou ele pode ser triradicular. Dito isso, tá? Nós temos aqui os representantes dos dentes uniradiculares. Quem são? Aí nós temos aqui, né, ó, o incisivo central, tá certo? O superior e o inferior, tá certo? Nós temos aqui o incisivo lateral superior e o inferior. E nós temos o canino superior e o inferior, tá? Birradicular, professor. Aí é que a gente tem que ter muita calma. Normalmente, os birradiculares, quem são, né? Nós temos aí os primeiros premolares, tá certo? Aproximadamente mais da metade dos primeiros premolares possuem duas raízes. Não são todos, mas esse primeiro premolar ele pode apresentar duas raízes, tá certo? E os molares, molar inferior, tá certo? Os molares inferiores possuem duas raízes. E os trirradiculares, nós só temos os molares superiores, tá? Ó, superiores. Os únicos elementos dentários que possuem três raízes são os molares superiores, tá certo? Nesse contexto, qual é a alternativa que faz aí a nossa questão ser a correta? É aqui, vamos lá. Primeiro molar superior. Alternativa C de casa. Tá certo? Professor, me diga coisa, quais são as raízes, hein? Boa pergunta, excelente pergunta, tá? Então, os molares superiores, eles possuem três raízes, tá? A primeira, né, ó, é a palatina. Palatina. Depois, eu tenho duas vestibulares, tá certo? Duas raízes vestibulares.
vestibulares, certo? Eu tenho uma mesial e uma outra distal. É por isso que eu digo que um dente triradicular possui uma raiz palatina, uma raiz mesiovestibular e uma outra raiz disto-vestibular. Beleza, gente? Tranquilo? Então aí, bem detalhadinho aí para você, né? Anota isso aí, faz esse esquema para você levar para sua prova, tá? E eu não posso deixar de falar do nosso curso preparatório exclusivo para a EBSER, tá certo, gente? Nós estamos gravando aulas única e exclusivamente para poder varrer todo o conteúdo da sua prova específica, tá? Tanto é que nós temos o cronograma bem direitinho aqui para que você entenda, né? Quando você vai ter disponibilidade desses conteúdos, tá? Aí na nossa plataforma, ok? E não perde essa chance, é uma chance ímpar, tá certo? Porque nós somos o único preparatório que está direcionando especificamente o concurso da EBSER, tá certo? Com videoaulas em todos os assuntos do edital, tá certo, gente? Ah, professor, me diz uma coisa, como é que é essa plataforma, né? É aqui, gente, ó, aqui é um exemplo para vocês, né, ó. Tô mostrando aqui essa figura aqui em cima, né, que sou eu, né, com aqui a nossa aula nesse esqueminha, tá? Ó, então a gente vai ter o conteúdo teórico aqui de um lado, né, e eu vou estar aqui do outro lado explicando. E aqui deste lado eu vou ter o bloco de aulas, tá? Que já tem uma quantidade até razoável de aulas aí, ó, do primeiro módulo todo já disponível, né, para você, com resolução de exercício também, comentando cada questão, beleza? Isso é só um exemplo para que você veja como é que é a nossa plataforma por dentro, tá? E eu não posso deixar de falar também dos nossos bônus, tá certo, gente? Obviamente que não é somente o curso, né? Mas nós temos aqui bônus específicos para vocês. Olha só esse bônus aqui, gente, ó. 50 questões comentadas para além daquelas que já vão estar no curso, tá certo? 50 questões comentadas em vídeo para você, tá? Da Banca FGV. Livro de 267 questões específicos da FGV, tá? Simulado de português, livro de questões de conhecimento, tá? De informações, de conhecimentos gerais da EBSER, questão de legislações do SUS, legislação da EBSER, tá certo, gente? Português, e todos esses livros aqui, eles foram utilizados pelos nossos alunos que foram aprovados aí no último concurso da EBSER. E olha que lá na época a gente não tinha nem, né, o curso preparatório que hoje vocês estão tendo a oportunidade de fazer, tá certo? E aproveita que a oferta é por tempo determinado, tá? Professor, eu quero fazer, onde é que tá esse link, né? Tá aqui na descrição, nos cards aqui em cima, tá certo? E também nos comentários aí fixado. Não fica de fora dessa, tá? Muita gente já tá adquirindo um curso, tá certo? E estão amando a experiência, tá certo, gente? Vamos agora para a nossa segunda questão. Vamos lá. Questãozinha da FGV. Aqui nós estamos diante de uma questão de biossegurança, tá? Biossegurança, ok? Vamos lá. Relacione a classificação dos materiais usados pelo cirurgião dentista com relação ao risco de transmissão de infecção e suas respectivas definições. Vamos lá. 1. Artigo crítico. 2. Artigo semicrítico. E 3. Artigo não crítico. Aí ele vai colocar aqui a definição de cada um, tá? E ele vai dizer assim, ó, assinale a opção que mostra a relação correta de cima para baixo, né? Respectivamente de cima para baixo, tá? Então, o que nós temos aqui, gente? Nós temos o que a gente chama de classificação de Spalding, certo? Classificação de Spalding, que vai dizer para a gente a qual classificação aquele utensílio pertence em termos de potencial de contaminação, tá bom? Então, vê só aqui para mim, veja só. Artigo crítico. Artigo crítico, gente, a gente tem que artigo crítico é todo aquele artigo que vai entrar em contato com, por exemplo, sangue do paciente, tá? Então, essa definição é a definição mais simples da gente achar. Então, nesse contexto, vamos lá. Vamos encontrar aqui essa definição, tá bom? Entram em contato apenas como mucosa íntegra capaz de impedir a invasão dos tecidos, não é a definição de artigo crítico. São aqueles que penetram nos tecidos, no sistema vascular e nos órgãos isentos de micro-organismos próprios. Olha, isso daqui é a definição de
artigo crítico, tá certo? Olha só aqui, ó, vamos aproveitar a questão para a gente poder estudar, tá? O que é artigo crítico? São aqueles que penetram nos tecidos, ou seja, entram em contato com o sangue, tá certo? No sistema vascular, ó, e nos órgãos isentos de micro-organismos próprios, tá certo, gente? Então aqui já é a definição de artigo crítico. Você está diante de uma prova, então já vá logo olhando as alternativas para poder você eliminar aquelas alternativas que não tem na segunda opção aqui o número 1. Então você já elimina o item A, elimina o item B e elimina o item C, tá certo? Agora vamos ver aqui, artigo semicrítico. Eita, professor, artigo semicrítico, né? O que é aqui artigo semicrítico? Vamos lá. Primeira afirmação aqui, ó. Entram em contato apenas com mucosa íntegra, capaz de impedir a invasão dos tecidos. Agora vamos olhar de baixo. São aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra e os que não entram em contato direto com o paciente. Ei! Então, vê só, olha só, aqui essa primeira alternativa é a definição de artigo semicrítico, tá? Olha só, entra em contato apenas com a mucosa íntegra, capaz de impedir a invasão dos tecidos, como por exemplo a própria mucosa bucal, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Ah, professor, sobrou pra gente aqui o 3, né? É, foi. O que é o 3? Artigo não crítico. O que é o artigo não crítico? São aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra e os que não entram em contato direto com o paciente, tá? Professor, me diz uma coisa, qual a importância disso, né? Então, a importância de a gente entender a classificação de Spaldi, né, a classificação dos artigos, é a gente saber quem vai para a esterilização, tá certo? Quem pode receber um processo de desinfecção de alto nível ou de baixo nível, tá? Então, o que eu tenho aqui? Artigos que são críticos, que no caso aqui é esse item 1, tá certo? Essa afirmação, essa correlação de número 1, eles necessariamente devem passar por um processo de esterilização, tá certo? Esterilização, tá? Aqui os semicríticos, no mínimo uma desinfecção de alto nível, certo? E aqui são aquelas que entram em contato apenas com a pele íntegra. Aqui deve sofrer um processo de desinfecção, pelo menos desinfecção de nível médio, nível médio. Ei, professor, essas definições, esse assunto vai estar no seu curso? Com certeza. Tem um bloco só de biossegurança, com não sei quantas aulas que vai ter lá, mas se não me falha a memória, eu acho que é o módulo 7, o módulo 8, por aí, tá certo? Então nós temos aí a correlação correta, qual é? 2, 1 e 3, alternativa D, alternativa correta, beleza? Então, com essas duas questões, ficamos por aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, tá certo? E ativar o sininho de notificação. E, principalmente, clica aí no link para você fazer esse curso. Aproveita que tá com preço baixíssimo. Aproveita aí a quantidade de bônus para você, tá certo? Para que você possa, aos poucos, né, ir se apropriando dos assuntos e estudando bem até o dia da sua prova, beleza? Professor Diego vai ficando por aqui. Um abraço, tudo de bom. Valeu!